Aleluia. Senhor, nós queremos nessa noite te exaltar. Nós queremos te engrandecer, queremos declarar, Senhor, a tua majestade, a tua soberania. Nós queremos declarar, Senhor, o nosso amor a ti, a nossa gratidão. Nós queremos dizer, Pai, que o Senhor tem o primeiro lugar no nosso coração. Nós queremos dizer que nós desejamos a manifestação da tua presença neste lugar. Oh, Pai, nós desejamos te agradar, nós desejamos ouvir a tua voz e desejamos obedecer, Senhor, a tua voz, Pai. Nós nos reunimos aqui nessa noite, Senhor, para te adorar, para louvar o teu nome, para te engrandecer. E nos reunimos também, Pai, como teus filhos, para orarmos, Pai, uns pelos outros. Hoje é uma noite onde nós iremos orar, onde nós iremos gerar, Senhor, aquilo que está no teu coração, Pai. E nós contamos com a ajuda do teu Espírito Santo para orarmos aquilo que é agenda para ti, Senhor, para gerarmos aqui na terra as urgências do teu coração, Pai. Oh, aleluia, que privilégio, Pai, sermos cooperadores teus, Senhor, podermos cooperar contigo em oração, Senhor, podermos, Pai, ser canal teu, Senhor, aqui na terra, para que as coisas venham a acontecer, Senhor. Aleluia, muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos, amém, podem sentar. Obrigada. Louvor maravilhoso, abençoado. Aleluia. Eu queria, amados, compartilhar um pouco da palavra do Senhor antes de nós orarmos. Eu queria começar lendo 1 Coríntios, no capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nesse versículo, o Senhor deixa bem claro para nós que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se nós já nascemos de novo, nós desfrutamos dessa presença dentro de nós. Amém? E eu queria ler também Romanos, no capítulo 5, versículo 5, é bem conhecido nosso, mas... E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? E Efésios, capítulo 1. Aleluia. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Outro versículo, amados, que deixa bem claro para nós que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nasceu de novo, somos selados com esse Espírito Santo. Nasceu de novo, ele vem habitar dentro de nós. Então, o que eu gostaria de compartilhar um pouco nessa noite, em alguns minutos, é a respeito de algo que o Senhor vem falando comigo há alguns dias ou algumas semanas, que é consciência da presença de Deus. Amém? Diga comigo, eu preciso desenvolver a consciência da presença de Deus. Amém? E já há alguns dias, como eu falei, que eu venho pensando, meditando a respeito desse tema, né? Essa consciência, amados, da presença de Deus. Nós sabemos e cremos, acabei de ler aqui alguns versículos que mostram para nós que o Espírito Santo está dentro de nós. Mas, amados, o que nós precisamos não é apenas saber.
nós precisamos entender e ter isso como revelação. Ou seja, ter essa consciência da presença de Deus dentro de nós. Amém? Então, essa consciência da presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós temos consciência que o maior, que o grande, que o todo-poderoso, que o santo habita dentro de nós, a nossa vida, ela muda. Amém? Quando nós temos essa consciência, quando nós passamos a identificar que dentro de nós está o maior. Aleluia! Jesus está dentro de nós, o Deus que criou o céu e a terra está dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. E nós não podemos viver aqui na terra, irmãos, ignorando essa presença tão preciosa. Não podemos viver ignorando que existe alguém que habita dentro de nós. Dentro da sua casa, quantas pessoas moram? Dentro da minha casa, eu sei quantas pessoas moram. Cada um sabe quantas pessoas moram na sua casa. Então, nós não podemos estar num ambiente desprezando as pessoas que estão nesse ambiente, desconsiderando, sem ter consciência que tem alguém dentro da casa. Aleluia. Então, o que eu queria trazer para vocês nessa noite, amados, é um despertamento para essa consciência da presença de Deus. Sabe, irmãos, quando essa consciência, ela está bem forte dentro de nós, quando nós chegamos num ambiente, aquele ambiente muda, porque nós chegamos. Não é porque sou eu e é você, é por causa de quem está dentro de nós. É por causa de quem nós carregamos dentro de nós. É por isso que depois que nós nascemos de novo, nós não temos mais acesso, ou não devemos ter mais acesso a determinados lugares. Porque onde não convém o Espírito Santo estar, não convém também que eu e você esteja. Aquilo que não convém ele ouvir, não convém também que eu escute. Aleluia. Aquilo que nós sabemos que vai entristecer o coração dele, nós precisamos evitar. Amém? E eu queria ler com vocês o Salmo 139, que é um salmo maravilhoso. Salmo 139. Diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Olha que coisa profunda, irmãos. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Como é que ele conhece? Como é que ele sabe de tudo isso, amados? Aleluia. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde, amados, nós iremos? Aleluia. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Eita, que coisa linda. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás, de certo, o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Esse salmo eu quis ler todo, eu sei que foi um pouco grande a leitura, mas eu quis ler ele todo, porque ele fala, né, da onipresença, da onipotência de Deus. Ele fala que o Senhor nos sonda, que Ele nos conhece, que Ele conhece o nosso deitar, que Ele conhece o nosso levantar. Então esse salmo ele é maravilhoso para nós falarmos sobre esse tema. E a consciência da presença de Deus nos leva a termos gratidão ao Senhor. Eu não sei quantos de vocês já pensaram a respeito disso, ou já agradeceram a Deus por isso, por essa presença tão gloriosa dentro de nós. Irmãos, tem pessoas que elas carregam o diabo e os seus demônios, Satanás e os demônios. Sabia disso? Às vezes os crentes, eles vivem como se o diabo não existisse. Mas o diabo existe. Demônios existem. E nós não podemos viver como se eles não existissem. Eles existem, só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Você não precisa ter medo dele, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Aleluia. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Às vezes é até estranho, né? Se ouvir falar isso, mas é uma realidade, amados. Então, tem pessoas que carregam demônios dentro de si. Mas eu e você carregamos o Deus Todo-Poderoso. Ele é grande, Ele é santo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, essa é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Ela pode não ter um pão mofado para comer, mas se ela tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dela, ela é a pessoa mais rica dessa terra. Aleluia! Oh, aleluia! Então, essa consciência nos leva a termos uma vida de gratidão ao Senhor. Aleluia! Porque Jesus foi enviado por Deus para nos resgatar. Ele morreu em nosso lugar. Mas antes dele morrer, ele nos fez uma promessa. Ele disse que voltaria ao Pai e enviaria um outro, né, um consolador, que estaria conosco todos os dias. Sabe, irmão, sempre que eu oro, não é reza não, mas sempre que eu oro, eu digo, Senhor, obrigada, porque o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Não existe a possibilidade de nós não estarmos com Ele, a não ser que nós mesmos não queiramos mais nada com Ele. Se a gente negar Jesus. Mas eu sei que não é o caso nosso. Amém? Então, a consciência da presença de Deus nos leva a ter gratidão. A consciência da presença de Deus nos leva a ter temor a Deus. Aleluia! Quando nós temos consciência, amados, dessa presença, nós vamos desenvolver temor a Deus. Sabia, amados? Nós vamos desenvolver um temor, porque nós sabemos quem está conosco. Você teria coragem de falar qualquer coisa na presença de Jesus, fisicamente, se Jesus estivesse aqui sentado agora? Será que a gente falaria qualquer coisa? Às vezes nós não estamos discernindo, ou entendendo, ou valorizando quem está dentro de nós. Jesus está dentro de nós, amados. Os discípulos andavam com Jesus na terra, mas hoje nós andamos com Ele dentro de nós.
Aleluia, através do Espírito Santo. Então, essa consciência da presença de Deus nos leva a ter temor a Ele, a não falar o que não convém, a não ouvir o que não convém, a não ver o que não convém, a não ir a lugares que não convém, porque Ele é santo, porque Ele está dentro de nós. Então, nós não podemos viver de qualquer maneira. Precisamos desenvolver temor ao Senhor, reconhecendo, tendo a consciência da presença dEle dentro de nós. Amém, irmãos? Eu vou contar a vocês algo que eu estou me lembrando agora. Uma vez, há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás mesmo, quando a gente ainda usava aqueles telefones fixos, né, em casa. Apesar que ainda tem lá em casa, né, mas na época não tinha nem celular ainda. Eu atendi o telefone, eu não lembro nem quem era que estava falando comigo, mas a pessoa começou a falar um assunto, nem lembro quem era, nem o que era. E eu falei algo a respeito de alguém que eu não devia ter falado. Irmãos, vocês acreditam que eu me virei para trás, porque eu senti o Espírito Santo, Jesus ali, me corrigindo, vou usar uma palavra, me reprovando. Foi tão real a consciência da presença de Deus naquele momento que eu olhei para trás. Parecia que Ele estava em carne e osso atrás de mim. Vocês acreditam nisso? Então, nós não podemos viver de qualquer maneira, tendo a presença de Deus dentro de nós. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente nunca erra. Isso não quer dizer que a gente não fala o que não deve. Todos nós falamos. Aqui e acolá nós erramos em alguma coisa, mas essa consciência nos desperta um temor maior. Amém? E o desejo de não querer errar, e sim de querer agradar ao Senhor Jesus. Aleluia! E essa consciência da presença de Deus nos faz orar de uma forma mais ousada. Amém? Quando nós estamos orando em línguas, amados, essas línguas, elas vêm direto do Espírito Santo. É Ele que nos concede essa língua. Como é que a gente vai ouvir uma língua? Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Então, essa consciência da presença dEle no meu momento de oração vai me dar mais ousadia para orar. Vai me dar mais certeza que aquilo que eu oro, Ele está ouvindo, amado. Aleluia. Tem um personagem na Bíblia que eu admiro muito, que é Daniel. Eu gosto muito da história de Daniel. Eu nunca tinha pensado nesse tema, consciência da presença de Deus na vida de Daniel. Sempre que eu penso em Daniel, eu penso na fidelidade. Que homem fiel, né? Que homem fiel a Deus. Que homem fiel aos princípios que ele tinha dentro dele. Mas hoje, quando eu estava meditando nessa consciência da presença de Deus, eu me lembrei de Daniel. E eu vou ler só alguns versículos, muito rápido, porque a gente vai orar. Você pode ir lá para Daniel, se você quiser. Daniel, no capítulo 1. Nós vamos ver aqui. Acharam? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Eu vou passar para o versículo 5, tá certo? Para a gente adiantar. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achar, o rei determinou a alimentação deles por 3 anos, para que depois eles se apresentassem.
Mas veja só a consciência deles. O versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar, não se alimentar daquela comida do rei. O que é isso, amados? A consciência da presença de Deus era tão real. Daniel, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele como nós temos hoje. Ele estava numa antiga aliança. Mas ele tinha consciência a quem ele servia, a quem ele pertencia. Aleluia. Glória a Deus. E lá no capítulo 3, é uma história bem conhecida de Daniel. Eu não vou ler tudo, certo, irmãos? Mas em casa vocês podem ler o capítulo 1 todinho de Daniel, que vocês vão entender isso que eu falei. Tá certo? E depois, eu queria que vocês fossem agora para o capítulo 3. Da estátua de ouro, que eu sei que vocês também conhecem. Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Olha lá, que astúcia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Aleluia, isso aqui é uma consciência, amados. Isso aqui é uma consciência de quem estava com ele. É muita ousadia, né? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidinego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidinego para os lançarem no fogo ardente. Vocês já conhecem a história? Todo mundo aqui conhece essa história? Conhece, né? Então vou adiantar, tá certo? Aí lá no versículo 23, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados. Eles estavam atados, irmãos, estavam amarrados. Caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia, irmãos, que coisa tremenda. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. E tem algumas pessoas que até enfeitam a história e dizem que nem a fumaça eles cheiravam, né?
Aleluia. Irmãos, isso é consciência da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele como nós temos, mas eles tinham a consciência da presença de Deus, do cuidado de Deus na vida deles. Aleluia. E eu queria que nós, nessa noite, meditássemos a respeito disso, a respeito da consciência da presença de Deus. Vamos desenvolver, irmãos, essa consciência da presença de Deus. Vai nos deixar mais ousados para orar. Amém? A consciência da presença de Deus vai nos deixar mais ousados para nós orarmos. A consciência da presença de Deus vai nos encher, vai nos deixar, vai desenvolver em nós, não é? Mais amor, mais compaixão, mais zelo. Porque se a gente chega num lugar e temos a consciência que Jesus chegou através de nós, então nós não vamos ficar quietos vendo determinadas situações, não é verdade? Nós vamos agir como Jesus agiria naquela situação. Você concorda, irmãos? Quando você chegar dentro de um hospital para ser atendida, para visitar alguém, saiba, Jesus chegou. Algo vai acontecer aqui. Aleluia, porque Jesus está ali, amado. Ele prometeu na sua palavra que nunca nos deixaria só. E nós precisamos não apenas ler, não apenas conhecer a letra, mas ter revelação dessa letra, ter revelação daquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. E a palavra diz que Ele está conosco. Então nós precisamos desenvolver essa consciência. Sabe, irmãos, pode você estar sozinho dentro de uma mata, como a gente leu aqui o Salmo 139. Se formos para o abismo, no mais profundo abismo, ali o Senhor estará conosco. Aleluia. Você nunca estará só. Desenvolva essa consciência. Você e ele é a maioria. Você e Deus é a maioria. Pode não ter ninguém ao seu lado. Você pode chegar na sua casa agora de noite, olhar para um lado, olhar para o outro e não ter ninguém. Mas você tem a certeza, eu não estou só. Aleluia. Eu não posso tratar as pessoas de qualquer jeito. Por quê? Por causa da consciência de quem está dentro de mim. Aleluia. Amém, amados? Eu não posso enganar, mentir para as pessoas. Por quê? Pela consciência de quem está dentro de mim. Amém? Glória a Deus. Vocês estão muito caladinhos. Eu quero crer que é porque vocês estão meditando no que estão ouvindo. Mas tudo bem, a gente não precisa ouvir muito, né? Aleluia. Você está disposto a orar agora? Você está disposto a crer em quem está dentro de você? Vamos ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria, amados, primeiro que nós orássemos sozinhos. Amém? Você pode orar sozinho. Tenha essa consciência que o Espírito Santo está dentro de você e Ele vai te guiar nesta oração. Quando nós estamos orando em línguas, amados, nós estamos submissos à oração perfeita. A oração em línguas é a oração perfeita. Então começa a orar um pouco em outras línguas e o Espírito Santo vai nos conduzir em oração nessa noite. Todo cansaço vai embora agora, em nome de Jesus. E nós vamos desenvolver. Bros tererere que querere na chubre que yana sobre naya shelere marana so obre narana so yandari nalara naya sobre que querere na sobre he ore mama narana sobre narana serere
Bros tererere que quere brabababashu brecantare naranasho. Oh, rebababayaranashi alaranayasho. Bros terere que quere brebabayasho brenaranaso. Bros tererere que quere brebababashu breba mamanasu brianda laranashe. Lo brenayashu breke quelebranaso. Oh, brebabayasho brenanayashe. Lo brenashu brecantaleira nayasho. Bros tererere que carabranasho. Ro ble branaranashi alaranayasho brenaranashe. Oh, remamamanasho brecantare branaso. Bronoshe rere cantaleira manasho. Oh, brenere neserere cantare naranaso. Bros tererere que querebre naranashe. Bro bre nananarana sho bre narana sherere. Bros tererere que querebra baba yasho. Bro bre nanana yashu ble que quere nere naso. Yo bre nasu bre cantalera na yasho. Lo bro no sherere narana na yasho. Yo bre na yasho bre nana yashe. Oh, brenaranacho, brenaranacherere. Yandari naranayashu, brenaranache. Yo brenanacho, brenaranacherere. Robrono cherere que querenere naso. Brono rono shialaranaya cherere cantare naranaso. Robrono cherere. Oh, brenanaya, shubre cantare narana so. Yo brene sherere que quere narana so. Yo brena laranaya sherere. Oh, brenanaya shurere narana she. Quando nós temos essa consciência da presença de Deus, nós não vamos trabalhar só quando nosso chefe estiver por perto. Nós vamos ser fiéis no nosso trabalho. Aleluia! Oh, aleluia! Sabe, irmãos, essa consciência da presença do Deus vivo, da presença do Deus Todo-Poderoso, vai nos fazer sermos fiéis em todos os lugares que nós chegarmos. Tendo alguém ou não vendo o nosso trabalho, nós vamos ser fiéis por causa da presença, da consciência da presença do Deus vivo dentro de nós. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado agora. Olha para alguém agora. É real para você essa pessoa que você está vendo? Desse tamanho, né? Pois o Espírito Santo é tão real, dessa maneira, dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu queria que nós orássemos agora. Tem algo que tem me inquietado para orar nos últimos dias, é a respeito de crianças. Sabe, eu tenho ouvido falar de muitas crianças que têm sido abusadas. Crianças que estão desaparecendo. Eu não lembro agora a estatística, mas por dia, no Brasil, existe um número aí bem grande de crianças que desaparecem e simplesmente ninguém sabe mais, não aparece mais. E nós podemos, irmãos, não temos noção da aflição da família dessa criança. Nós temos filhos e nós podemos imaginar a aflição de uma família quando tem alguém desaparecido. É pior do que ver morto num caixão, não é? Porque se adoeceu e morreu, você sabe, morreu, vai para o céu, já está com Jesus, mas uma criança que desaparece e você não sabe o que estão fazendo com ela. Irmãos, nós precisamos orar por isto. Isso são demônios que têm usado pessoas para matar crianças, para abusar, violentar crianças, extrair órgãos. Então, sabe quem é que pode mudar essa história? A Igreja do Senhor. Que sou eu e é você, através da oração. Amém? E eu queria que nós orássemos agora por esta causa. Vamos orar repreendendo isso.
Aleluia. Vamos envolver o nosso coração. Vamos ter compaixão pela vida dessas crianças, pela vida dessas famílias. E quando nós vamos orar, nós precisamos, irmãos, quando nós estamos intercedendo, nós precisamos nos identificar. O intercessor, ele se identifica com a dor do outro, com a causa do outro. E eu queria que Lourdes fizesse essa oração e nós vamos concordar. Amém? Aleluia. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que nós colocamos diante do Senhor, Pai, as crianças, Pai, em geral, Pai. Pai, nós declaramos, Pai, crianças guardadas, Pai, protegidas por Ti, Pai. Amém. Declaramos os planos de Satanás frustrados, Pai, contra nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós declaramos anjos guerreiros, Pai, guardando cada criança, Pai. Obrigado, Pai, por cada criança tendo o desejo, Pai, o cuidado de crescer nos Teus caminhos, Pai, o direito de crescer nos Teus caminhos, Pai. Frustração nos planos das trevas, Pai, contra as crianças. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por sabedoria do alto, Pai, na vida de cada pai, para instruir seus filhos, suas crianças nos Teus caminhos, Pai. Obrigada, Pai Santo e Justo, por crianças crescendo em sabedoria, Pai. Estatura em graça diante de Ti, Pai. E declaramos, Pai, nossas crianças guardadas, protegidas por Ti. Em nome de Jesus, não sendo interrompida, Pai, o crescimento, Pai, das nossas crianças. Em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, aquelas crianças que desapareceram, Pai, se ainda se encontram com vida, declaramos essas crianças voltando para suas casas. Em nome de Jesus, voltando para suas casas, seus pais tendo seus filhos de volta em seus braços. E aqueles, Pai, que não voltarem, Pai, o Senhor trazendo o consolo do Seu Santo Espírito, Pai, para os seus pais, para os seus familiares, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, é assim que Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Eu quero orar, eu queria que vocês agora concordassem, amados. Eu quero orar agora por mulheres que têm sido objeto de Satanás na mão dos seus companheiros. Muitas mulheres têm sofrido violência doméstica e nós não podemos ver essas coisas e fazer de conta que não é com a gente. Não é comigo, graças a Deus, mas é com uma mulher. E nós precisamos ter compaixão das pessoas, precisamos orar por elas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora como a Tua igreja e oramos em favor de mulheres, Pai. As mulheres brasileiras, Senhor, muitas delas, Pai, nunca houve tanta mulher, Pai, sendo morta pelos seus companheiros, como no ano que passou, Senhor. Mas nós, a Tua igreja, nos levantamos na autoridade do nome de Jesus e ordenamos agora esse principado das trevas, esses demônios que têm usado homens para machucar, para bater, para tirar a vida das mulheres, esses demônios caindo por terra, perdendo força na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós clamamos os Teus anjos, Senhor, protegendo essas mulheres que estão na mira dos homens, Pai, para matá-las, para prejudicá-la, para trazer sofrimento, Senhor. Nós oramos por leis na nossa nação brasileira, leis mais duras, Pai. Leis mais duras para o pedófilo, leis mais duras, Senhor, para os homens que têm atentado contra as suas companheiras, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Pai, no agir, Pai, no Teu sobrenatural na nação brasileira, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelas mulheres. Nós oramos, Pai, e pedimos a Tua proteção.
Senhor, que venha à tona, Senhor, todo projeto das trevas, Pai. Tudo que Satanás tem planejado para destruir, Pai, as mulheres, para trazer sofrimento, para trazer dor, para trazer angústia, Pai. Que caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos agora maridos amáveis, maridos carinhosos, maridos que cuidem das suas esposas, que amem suas esposas como Cristo amou a sua igreja, se entregando por ela, cuidando dela, Pai, em nome de Jesus, trazendo proteção, Senhor, trazendo, Pai, cuidado na vida das suas esposas, Pai, e não as tratando, Senhor, com rispidez, não as tratando com violência, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e declaramos, Pai, teus anjos, Pai, protegendo cada mulher, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também a consciência, Pai, sendo mudada, Senhor, a mentalidade, Pai, dos homens com relação às mulheres, sendo mudada, Pai. Uma mentalidade, Pai, sendo mudada, Senhor. Oh, Pai, os homens compreendendo, entendendo o seu papel dentro da sua casa, Senhor. O papel de provedor, o papel do homem que é para cuidar, que é para amar, que é para dar a sua própria vida, como diz a tua palavra lá em Efésios, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve. Aleluia. Oh, aleluia. Você crê, amado? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria agora, irmãos, que você se juntasse com alguém, que o Senhor te mostrar, alguém aqui agora, você se juntasse com alguém e orasse pelo seu irmão e deixasse o irmão orar por você também. Amém? Nós temos 8 minutos ainda. Vamos orar uns pelos outros. Eu creio que nesse tempo nós podemos orar uns pelos outros. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Pode orar, irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, eu declaro essa noite, Senhor, sendo uma noite de mudança, sendo uma noite de transformação na vida dos meus irmãos que chegaram aqui, Pai. Nenhum vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Aqueles que chegaram pesados, sobrecarregados, aqueles que chegaram sem esperança, Senhor. A tua mão, Pai, guiando cada um, Senhor. A tua unção despedaçando todo jugo, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar agora o teu socorro, Pai. Aleluia, o teu refrigério, Senhor, na vida dos irmãos que estão aqui na igreja, na vida dos irmãos que estão em casa assistindo este culto. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por refrigério, Senhor. Que haja refrigério na vida, Senhor, dos nossos irmãos, Pai. Aqueles que estão precisando de cura, aqueles que estão precisando de resposta, aqueles que estão precisando de alívio, Pai. Oh, Senhor, o teu Espírito Santo alcançando, Pai. Aleluia. A tua graça alcançando, Senhor. Aleluia, nós sabemos e nós cremos, Pai, que quando nós oramos, Senhor, o Senhor se compadece, o Senhor ouve a nossa oração. Quando nós oramos com fé, em nome de Jesus, o Senhor ouve a nossa oração. Aleluia. 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 Seja um canal de Deus. Seja um canal de Deus para abençoar a vida do teu irmão.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Seja a boca de Deus na vida do teu irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se você já orou, deixa agora o teu irmão orar por você. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Bondade e misericórdia nos segue todos os dias da nossa vida. Obrigada, Pai, pela consciência que nós temos da Tua presença em nós. Aleluia. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Robre mamamara shia laranaya sho. Ros terere ke kere narana sobre nalanaya she. Yo bre nelere naranaya shorere. Yo bre na subelere cantalera naya sho. Bros terere cantare brana shubre narana she. Terere que quere nere nasho, blos tere cantare narana sho brema baya sho, o re mama narana shia laranaya sho bre cantare narana serere, o blara manarana ya sho bre narana serere, yo bre ne shia laranaya sho, o bre babaya laranaya sho bre narana serere. Aleluia. Eu queria chamar a Rose, ela tem uma nota no coração para orar por Portugal. A paz, irmãos. Eu senti no meu coração, sabe, a gente está orando por Portugal. Por aquelas famílias que perderam tudo. Pessoas que estão sem condições de reconstruir o que eles perderam. Sabe, eu queria que vocês envolvessem o coração de vocês mesmos, sabe? Chamando prosperidade para aquele lugar, chamando provisão, chamando a existência daquilo que eles estão necessitando. Famílias que estão sem nada. Eu senti nitidamente, sabe, pessoas assim gritando por socorro. Gritando por socorro, sabe? E elas não estão conseguindo ainda ter um discernimento, sabe? De que só Deus é o socorro delas. Amém? Pai, nessa noite, Senhor, nós pedimos por Portugal, Pai. Todas as cidades que foram atingidas, Pai, que elas sejam reconstruídas, Pai, em tempo recorde. Nós declaramos nessa noite, Pai, provisão chegando, Pai, ajuda de todos os lugares chegando para aquelas famílias, Pai, que elas possam encontrar em Ti, Senhor, o socorro que elas estão precisando. Nós cremos, Pai, na Tua palavra sendo lançada naquele lugar, Pai. Nós temos nossa igreja Verbo da Vida lá, Senhor, que está fazendo tudo para ser reconstruída também. E nós cremos, Pai, na provisão naquele lugar, Pai. Conforto espiritual, o Teu Santo Espírito, Pai, alcançando aquelas famílias, alcançando as crianças, Pai, crianças que estão sofrendo a falta dos pais, crianças que perderam toda a sua família, pessoas que estão sofrendo, Pai, de tristeza, que elas sejam confortadas pelo Seu Espírito, Pai.
Nessa noite, Pai, nós envolvemos o nosso coração, a nossa oração, Pai, por aquele local, Senhor. Cidades que foram devastadas, Pai, mas que serão reconstruídas para a Tua glória, para honrar o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós já vemos acontecendo, Pai. Nós já vemos eles se levantando por dentro, Pai, tendo força, tendo coragem, tendo a diligência, Pai, de fazer o que você precisa ser feito, Pai. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor já está lá, Pai, cuidando daquelas famílias. E nós cremos em milagres, Pai. Milagres acontecendo naquele lugar. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, irmãos. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus? E você gostaria de hoje fazer uma aliança com o Senhor? Acredito que todos que estão aqui já nasceram de novo, não é? Aleluia. Alguém que se afastou e deseja voltar? Aleluia. Existe alguém que já é crente, nascido de novo, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós. Nós não podemos deixar de receber essa bênção. Tem alguém que ainda não recebeu? Aleluia. Tem alguém que chegou aqui com alguma dor, alguma enfermidade e você quer oração para cura? Também não? Glória a Deus. Então sejamos abençoados na prática dessa palavra. Amém? E vamos desenvolver essa consciência da presença de Deus em nós. Deus abençoe, irmãos.